Bom dia, irmãos. Escola Dominical, mais um domingo com os irmãos. Concluímos, louvado seja o Senhor, o livro a carta de Paulo aos Filipenses. E gostaríamos, irmãos, de iniciarmos um estudo no Evangelho de João. Estamos estudando o Evangelho de Lucas à noite, andando com o tema geral, andando com Jesus no Evangelho de Lucas. E gostaríamos de começar uma série de estudos conhecendo a Jesus segundo o Evangelho de João. Então gostaríamos de hoje pela manhã fazermos uma introdução e convidamos aos irmãos a abrirem suas Bíblias para o Evangelho de João. Não vão ser estudos exaustivos, mas gostaríamos, irmãos, de atentar para esse registro de João quanto à pessoa de Jesus. Nenhum outro evangelho trata tanto sobre a pessoa de Jesus, sobre a divindade de Jesus, como o Evangelho de João. Como nosso alvo é conhecer a Cristo e conhecê-lo bem, nós precisamos estudar esse evangelho. Então, convidamos aos irmãos a abrirem suas Bíblias. Vamos ler o que nos diz a palavra do Senhor, do versículo 1 ao versículo 5. João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Que Deus abençoe a palavra em cada coração nessa manhã. Irmãos, gostaríamos de hoje fazer uma introdução ao Evangelho de João. Primeiramente, fazendo algumas perguntas e gostaríamos de responder. Espero que traga entendimento e que o estudo desse Evangelho possa impactar nossas vidas com respeito à pessoa de Jesus. Então, qual foi o instrumento humano que Deus usou para escrever esse Evangelho? Qual foi o instrumento humano que Deus usou? Porque nós entendemos muito bem que o autor das Escrituras é o Senhor. O Senhor é o autor. É tanto que em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para repreender, para corrigir, para ensinar e educar o homem na justiça. Então, mas a parte do versículo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, foi Deus que soprou, foi Deus que deu aos homens a sua palavra. Os homens só foram um instrumento de Deus para escrever. O próprio Pedro, quando escreve a sua segunda carta, ele diz que nenhuma das partes das Escrituras, de uma profecia, vem por própria vontade ou elucidação humana, mas Deus usou homens santos, movidos pelo Espírito Santo. Então, o autor, agora, qual foi o instrumento que Deus usou para escrever esse Evangelho? Foi exatamente João. Não é João o Batista, mas é João o apóstolo. O apóstolo João, esse foi o instrumento que Deus usou para escrever esse Evangelho, conhecido também como João o Evangelista, ok? Então, lembra que esse João que escreveu o livro, ele era filho de Zebedeu com Salomé. Ele também tinha um irmão, o irmão dele se chamava Tiago e foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ele foi martirizado em Jerusalém. Ele foi morto, nos dias de Herodes. Então, ele era irmão de Tiago, filho de Zebedeu e Salomé, e alguns acreditam, tem uma tradição que diz que Salomé era irmã de Maria. Se é certa essa tradição, então João era primo de Jesus. Mas não podemos, de maneira nenhuma, afirmar isso com veemência, porque é tradição. Então, tradição se não está nas Escrituras, nós não podemos afirmar com certeza. Então, mas até no Evangelho de João, lembra que na crucificação, o único apóstolo praticamente que estava lá juntamente com as mulheres era João. E lembra que Jesus Cristo olha para João, olha para sua mãe
E Jesus Cristo diz, olha, vendo sua mãe, em João 19, 26, 27, diz assim, vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo tomou para a sua casa. Então nós talvez por essa proximidade, ou porque João era um dos discípulos mais íntimos de Jesus. É tanto que no Evangelho de João, ele não fala o nome de João, mas o discípulo amado. Então isso é uma prova, uma das evidências internas de que foi João que escreveu esse Evangelho. Então, lembra naquela época também, outra coisa que se deve levar em conta é que os irmãos de Jesus não criam nele. Então, o evangelista João é o único que faz essa narrativa, né, que traz esse conhecimento, que os irmãos de Jesus não acreditavam neles. Eles só passaram a acreditar em Jesus após a ressurreição. E após a ressurreição, os irmãos de Jesus estavam lá esperando a descida do Espírito Santo em Jerusalém. É tanto que em Atos 1, 12 e 13 diz assim, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Atos 1, 12. Então nós observamos de que eles estavam ali, e o versículo diz que também estava Maria com seus irmãos no versículo seguinte. Então lembra que Jesus, após a ressurreição, mandou avisar seus discípulos, né, que os encontraria na Galiléia. Então ele foi para a Galiléia, ele se manifestou após a ressurreição e depois a volta para Jerusalém, ordena, antes de ser assunto aos céus, ordena aos seus discípulos que permanecessem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Então, os pais da igreja fizeram citações desse evangelho como de João. Então, não há dúvida, eu sei que sempre na história do cristianismo, sempre se levanta alguém para questionar a autoria de um dos livros das Escrituras. Mas há praticamente, não vou dizer assim, há um consenso, mas há uma boa parte dos estudiosos que afirmam que foi João que escreveu, com base, por exemplo, nas declarações dos pais da igreja e também algumas evidências também internas. Por exemplo, Irineu, que foi discípulo de Policarpo, e Policarpo foi discípulo de João, em um dos seus escritos faz citação de João 1:1. Atribuindo a João a autoria do Evangelho. Diz, olha, João, no seu Evangelho, ele disse, olha, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, em um dos seus escritos. Então, João era um dos discípulos mais íntimos de Jesus, juntamente com seu irmão Tiago e Pedro. Lembra que João, ele foi testemunha ocular da majestade do Senhor, ok? Juntamente com Tiago e juntamente com Pedro. Lembra que o que é que João diz na sua primeira carta? João diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, 1 João, os primeiros versículos, praticamente ela afirma o que ele escreve aqui no Evangelho, né, sobre a pessoa de Jesus, sobre o verbo da vida. Então, ele estava lá com Tiago e Pedro no Monte da Transfiguração, e eles viram ali a majestade do rei. É interessante a gente entender isso, né? O próprio Pedro, quando escreve a sua segunda carta, ele diz, porque vos não demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhos oculares da majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu Filho amado, em quem me compraze. Então, lá estavam os três, Pedro, Tiago e João. Então, isso dos apóstolos, esses três eram os mais íntimos de Jesus. Eles viram ali o resplendor do rei, como também o resplendor do reino. Então,
apesar de sua reputação como conhecido, ele ficou conhecido como o apóstolo do amor, João também tinha um temperamento muito forte, né? Nós observamos isso nas Escrituras. Certo? Jesus certa vez chamou João e Tiago de filhos do trovão. E eles receberam esse nome pela indignação quando uma aldeia de samaritano recusou-se a receber Jesus e os discípulos e superestimar seu poder apostólico. Eles ansiosamente perguntaram a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu e os consuma? E naquele contexto Jesus repreende ele, mas dá o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Pessoas que conviveram com João testemunharam que ele era um homem apaixonado pela verdade. E ele era comprometido com a verdade. Certo? De acordo com Policarpo, por exemplo, João, o discípulo do Senhor, vai tomar banho em uma casa em Éfeso. E ao perceber o herege Cerintos dentro da casa, ele correu para fora, sem tomar banho, exclamando: vamos sair daqui sem tomar banho, pois a casa pode cair, pois Cerintos, o inimigo da verdade, está dentro. Aí depois Irineu, que foi discípulo de Policarpo, ele faz esse registro em um livro contra as heresias, capítulo 3, versículo 3 e 4. Então, nós observamos, irmãos, de que ele era um homem comprometido com a verdade. Ele sabia que dentro daquela casa tinha um herege. Ele disse: olha, não posso, essa casa pode cair a qualquer momento. Então, era alguém bem íntimo do Senhor, alguém bem comprometido com a verdade de Deus. Clemente de Alexandria, que foi conhecido como outro pai da igreja, ele relata como João entrou sem medo em um acampamento de um bando de ladrões. Daqueles homens havia feito uma decisão para Cristo e tinha voltado. Ele entrou dentro lá desse acampamento e ele levou aquele homem ao verdadeiro arrependimento. Então, sempre ousado, nós observamos um homem realmente de pulso firme e totalmente tendo aversão ao erro, à heresia. Se você observar a ousadia de João, a quem testemunha que João foi moldado, né, o seu comportamento, tudinho, mas ele ainda mantinha o pulso firme, uma pessoa bem comprometida com Deus e comprometida com a verdade de Deus. Então a história mostra que João era alguém apaixonado pela verdade. É tanto que você vê no Evangelho, você vê nas cartas que ele escreveu, realmente a palavra verdade é uma palavra-chave. Ok? Então, se você observar, até em 3 João, olha o que diz. 3 João, versículo 9. Diz: escrevi uma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrada as obras que ele pratica. Olha, ele disse: olha, se eu for aí, ele pensa aí, porque no versículo 13, ele diz: muitas coisas tinha de escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva a voz. Então João disse: olha, eu preciso ir aí, eu preciso desmascarar esse camarada aí, que não tem nada, que não vive nada de cristianismo. Então um homem realmente prepotente, um homem egoísta, um homem sem compromisso nenhum com a verdade. E João escreve a carta dizendo assim: olha, eu vou aí, eu vou confrontar esse rapaz. Então João sempre ousado, era alguém realmente de pulso firme, alguém comprometido com Jesus e comprometido com a verdade. Então esse foi o instrumento que Deus usou, né? Esse foi o instrumento de um pescador, um homem rude, então, que alguns questionam a autoria de João, exatamente por como é que um homem tão rude, um homem tão iletrado, ele pudesse escrever um evangelho. Então, a ignorância dos homens, né? Deus moldou a vida daquele homem e Deus deu a ele sabedoria e entendimento. Pedro também, um homem que escreveu 2 cartas. É claro que ali ele usou a amanuense, né? Dá uma evidência interna que ele fez isso, mas temos que entender, meus amados irmãos, que Deus transforma, ok? Então não há dúvida nenhuma que foi João o instrumento que Deus usou para escrever esse evangelho. Por isso que ficou conhecido como o Evangelho de João. Lembrando que esse termo, Evangelho de João, que nós observamos aqui, não está nos originais, mas diz que esse Evangelho, com o tempo, isso foi acrescentado, não muito distante do tempo em que ele foi escrito. Agora,
qual a provável data e o provável local da escrita? Qual a provável data e o provável local da escrita? Quando eu estou falando provável, é porque não temos certeza absoluta nem a data que a carta, que o evangelho foi escrito, nem tampouco o local. Mas há também estudos e há também estudiosos que eles dão mais ou menos uma data entre os anos 80 e os anos 90 da era cristã. Então, entre 80 e 90, esse evangelho é um evangelho diferenciado dos três que foram conhecidos como evangelhos sinóticos, porque há muitas coisas em comum, os eventos são em comum entre eles, entre Mateus, Marcos e Lucas. Mas o evangelho de João é um evangelho que tem muitas outras coisas que não podem ser vistas nos outros três evangelhos. Então, foi o último evangelho a ser escrito, na testemunho dos pais da igreja, e que mostra exatamente isso. Então, não há nada específico no próprio evangelho para indicar a data da escrita, nem de onde a carta, nem de onde o evangelho foi escrito. Não há nada, mas a maioria dos estudiosos data a escrita entre os anos 80 e 90. Temos também o testemunho dos pais da igreja, que afirma que o evangelho de João, ele foi o último evangelho a ser escrito. Os pais da igreja mostram sobre isso. Por exemplo, o próprio Irineu, quando ele escreve um tratado contra as heresias, como também Eusébio, em História Eclesiástica, ele mostra exatamente tanto a autoria de João e o período, mais ou menos, que esse evangelho ele foi escrito. Então, de acordo com a tradição, João escreveu esse evangelho quando estava na cidade de Éfeso. Ele não estava na ilha de Patmos, ele estava na ilha de Patmos quando ele escreveu o livro de Apocalipse, que foi o último livro. João escreveu o evangelho, João escreveu 3 cartas, a primeira, segunda e terceira João, e ele escreveu o livro de Apocalipse. É tanto que nós vemos aqui a terceira carta, ele pretendia ir até aonde aquele Diótrefes e tal, ou pelo menos o contexto de igreja em que ele vivia, para confrontá-lo. Então, meus queridos e amados irmãos, então há uma forte evidência externa, é claro, de que esse evangelho foi escrito da cidade de Éfeso, onde João pastoreou durante muitos anos aquela igreja, como também nós podemos chegar à conclusão que foi entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. Não podemos dogmatizar nem datar assim como uma data fixa, né? Dizendo que foi 83, 84, 80, mas foi entre 80 e 90, então há um consenso dos grandes historiadores e também estudiosos da história. Então, qual foi o propósito da escrita? Toda escrita tem um propósito. Então, nenhum dos livros, nem carta, foi escrito sem que houvesse um propósito para fazê-lo. Então, João é o único evangelista, certo? Que faz uma declaração precisa sobre o autor da vida. E também sobre o propósito, né, pelo qual ele está escrevendo. João 20, versículo 31, se vocês quiserem abrir para lá, João 20, 31, olha o que diz. Ele diz assim: estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Então, o propósito, ele diz, olha, esses registros, eles foram feitos para que vocês creiam que Jesus, de fato, é Deus. De fato, é o Filho de Deus. E para que, uma vez vocês crendo nesse Jesus, vocês sejam salvos por meio dele. Então, o objetivo de João em escrever esse evangelho foi tanto apologético como também evangelístico. Certo? Apologético, ele diz, para que creasse que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, ele faz uma defesa aqui do evangelho, afirmando, ele diz, olha, estou escrevendo, e ele apresenta muitos sinais que foram feitos, né? Ele diz, olha, se eu fosse aqui registrar todos os milagres, os sinais que Jesus Cristo operou, não havia livro que coubesse, tamanho foi o número de milagres que Jesus Cristo operou. Então, ele escreve esse evangelho com um propósito apologético também, de defesa. Ele diz, olha, Jesus, de fato, ele é Deus. Como também há um propósito também evangelístico, né? Aí ele diz, para que crendo tenhas vida em seu nome.
Então, o alvo também era apresentar Jesus como aquele que é o único que pode dar vida eterna. E aí nós temos vários eventos, por exemplo, aquele encontro de Jesus com Nicodemos ali, onde ele diz, olha, se não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Nós temos o encontro de Jesus com a mulher samaritana, somente o evangelista João narra esse encontro, em que aquela mulher se converteu e algumas pessoas da cidade, lá do contexto samaritano. Então nós observamos Jesus se apresentando como eu sou o único, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então João disse que Jesus disse, olha, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então João sempre zelou pela verdade e que não há outro caminho, não há outra maneira de ser salvo a não ser por Jesus. Então o objetivo de João foi tanto apologético, né, uma defesa de apresentar que Jesus é Deus, já naquele contexto, já próximo, né, ao final do primeiro século, a igreja já estava sendo duramente atacada, né, por grupos que estavam estavam negando a divindade de Jesus. Isso se tornou também muito forte no início do segundo século, mas começou no primeiro século. E eu fico imaginando a pressão que esse homem sofreu. Nessa época aqui, que ele escreveu esse evangelho, praticamente todos os outros apóstolos já haviam sido martirizados, todos eles. O único apóstolo vivo era João. Agora imagine essa referência espiritual. Quantas e quantas consultas esse homem não recebeu com respeito a esses ataques que a igreja recebia. Então João escreveu esse tanto apologético em defesa de que Cristo é de fato Deus, como também mostrando que apenas por meio dele é que o homem pode ser salvo. Então, de acordo com o seu propósito evangelista, João usou o verbo crer quase 100 vezes nesse evangelho. Você vai ver muitas vezes, né, crer, crer, crer. Mas mais que o dobro dos outros evangelistas, né, dos evangelhos conhecidos como evangelhos sinóticos. Então, enfatizando que aqueles que creem em Jesus receberão vida eterna. Você pode observar isso. Olha capítulo 3, por exemplo. Estamos fazendo uma introdução, versículo 15, versículo 14, 15, 16, diz, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. João 16, 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 18, quem crê nele não é julgado, quem não crê já está julgado. Então você vai ver o verbo crer várias vezes. Por exemplo, 3,36, olha o que ele diz, 3,36. Ele diz, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece ou está permanecendo a ira de Deus. 5,24. E aí eu poderia aqui mostrar, certo, dezenas e dezenas de versículos. Então, 5,24, olha o que ele diz. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra no juízo, mas passou da morte para a vida. Então, nós observamos várias e várias passagens, mais de 100, quase 100 vezes João usou o verbo crer, mostrando que somente pela fé o homem é justificado e vai ser salvo. Então o alvo de João era convencer seus leitores da verdadeira identidade de Jesus. Então ele apresenta Jesus como Deus, o Deus encarnado. Tanto que nesses primeiros versículos você observa isso, ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então João traz muitas verdades sobre a pessoa de Jesus. E ele mostra aqui que ele era o verbo, que ele é Deus, ele diz que ele é criador de todas as coisas, que ele é a luz que veio ao mundo, para que o homem possa assim ser salvo. Então, meus amados irmãos, então nós observamos que ele apresenta Jesus como Deus encarnado. Ele diz que a palavra, por exemplo, a verdade de Deus se fez carne. Né? No versículo 14, no capítulo 1, ele diz o seguinte, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele trata da encarnação do verbo. Então, Jesus estava com Deus, Jesus é Deus, e esse verbo se fez carne. Então, João, ele apresenta Jesus exatamente como Deus encarnado.
Então, Jesus, João também, melhor dizendo, ele pontua alguns sinais miraculosos de Jesus, desse evangelho. Então, precisamente 7. Cada um desses sinais, os homens mostram, alguns estudiosos, eles acreditam que há um propósito em cada sinal. Não vou tratar aqui, mas durante os estudos nós iremos abordar isso. Mas, por exemplo, no capítulo 2, o primeiro milagre, transformação de água em vinho. Somente Jesus tem poder para transformar. Aí, capítulo 4, ele fala da cura do filho de um oficial do rei. No capítulo 3, a cura de um paralítico no tanque de Betesda, né? Então, somente Jesus tem poder para fazer com que o homem que caminha, tem deficiência espiritual, seja salvo. Então, há sempre um ensino espiritual por trás de cada milagre de Jesus. Ele fala da multiplicação dos pães, do milagre da multiplicação dos pães, apresentando Jesus como aquele que supre, né? Mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. Seu andar sobre o mar da Galileia, mostrando que ele tem poder sobre as forças, podemos dizer assim, da natureza. A cura de um homem cego de nascença, né? Mostra exatamente que somente em Cristo o homem pode ter luz espiritual. Todos os homens nascem em pecado, nascem pecadores, mas em Cristo eles podem ser salvos. E nós temos o milagre da ressurreição de Lázaro, né? Mostrando que ele tem poder sobre a morte. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim, ele não morrerá eternamente. Crês isto? Então, meus amados irmãos, então, nenhum outro evangelista fez declaração tão completas sobre a divindade de Cristo, mais do que o evangelista João. Você observa aqui no versículo 1, ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Na próxima semana a gente vai estudar precisamente esses versículos. Mas só para a gente entender, certo? Nenhum evangelista, né, ele tratou mais da divindade de Jesus do que João. Deixa eu só mostrar para os irmãos, capítulo 8. João, ele várias vezes ele faz referência a Jesus, ele escreve mostrando que Jesus é. Ele diz: eu sou. Mas 2 versículos aqui me chamaram a atenção. 8:24 do evangelista João. Olha o que diz. Abra sua Bíblia para acompanhar. 8:24. Olha o que diz. Ele diz assim, versículo 23. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrerei nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei no vosso pecado. Eu sou. Então isso é um termo que apresenta, que comprova a divindade de Jesus. Lembra do Antigo Testamento, Deus, nos dias de Moisés, Deus disse a Moisés: diz o povo que eu sou. Então, João, ele registra isso, né? Várias vezes você vai observar, e o próprio evangelista João, ele diz que antes que Abraão existisse, eu sou, né? O Moisés. Deixa eu ver aqui, versículo 58. Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, mostrando que Jesus, ele não teve origem em Maria. Jesus, ele é pré-existente, ele é eterno. E quando a gente estiver estudando um livro, né, a gente vai observar essa diferença. Ser eterno e ser pré-existente quer dizer que ele existe antes, mas mostra acreditar de que ele é eterno é fundamental, porque mostra que ele sempre existiu. Então, ele não é pré-existente, porque alguns acreditam, por exemplo, algumas seitas, de que Deus criou Jesus. Então, João diz: olha, de maneira nenhuma, ele é Deus. Olha, ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, essa é uma expressão que comprova a sua divindade. Então, o que João escreve sobre Cristo, todo crente deveria guardar, meus amados irmãos, como um tesouro no coração. Estudando o Evangelho de Lucas, a mensagem que nós vamos pregar foi um dos pontos que me fez levar, onde trata ali sobre luz, que me fez, que inclinou meu coração para estudar o Evangelho de João. O Evangelho de João. Então, não vamos ter estudo exaustivo, né, versículo por versículo, mas não vamos deixar de tratar sobre as declarações que o evangelista João fala da pessoa de Jesus.
Lembra, meus amados irmãos, que nós precisamos conhecer quem é Jesus. Nós vivemos um cristianismo, em uma época de um cristianismo que não conhece verdadeiramente o seu Cristo. Então, temos, meus amados irmãos, essa responsabilidade. Espero ser um instrumento usado por Deus durante essas semanas que vamos estudar o Evangelho de João, não sei quanto tempo, mas espero que Deus possa usar maravilhosamente esses estudos para impactar nossas vidas, para que sejamos mais apaixonados pela verdade como João foi, para que sejamos mais ousados, para que sejamos mais apologéticos, mas também evangelistas. Nós estamos vendo em um contexto em que as pessoas estão querendo negar a divindade de Jesus. Então nós, como cristãos, como servos de Deus, nós precisamos estar prontos para responder a todo aquele que pede razão da nossa fé. Então, espero que aproveitemos bem as riquezas do ensino de Jesus, do ensino do Evangelho de João sobre Jesus Cristo. Afinal de contas, meus amados irmãos, qual é o nosso grande alvo de vida? Viver para a glória de Deus. A palavra também nos exorta, irmãos, que viver para a glória de Deus é andar nos passos de Jesus. É viver como ele viveu. É seguir seu exemplo. Como nós vamos poder seguir a Jesus, o exemplo de Jesus, se nós não conhecemos como deveríamos conhecer. Então fica aqui o desafio para nossas vidas. Como atender essa expectativa de Deus sem conhecer a Cristo? Se temos que viver aqui para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Para a glória de Cristo, nós precisamos conhecer a Jesus. Afinal de contas, João apresenta Jesus como a fonte de toda a luz, como a fonte de toda a vida espiritual. Não há vida sem Jesus. Não há luz espiritual sem Jesus. Vale a pena estudarmos o Evangelho de João. Que Deus possa usar esse estudo para abençoar maravilhosamente a minha vida, a sua vida, as nossas vidas. Que Deus abençoe. Tenhamos um bom domingo na presença do Senhor e à noite, se Deus assim permitir, se estivermos bem, espero que estejamos, né? A gente vai estar pregando a palavra do Senhor. Na verdade, ficar bem ou não, isso é uma prerrogativa do Senhor. É o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos abençoa. Então, nós vamos continuar com esse desejo no coração de servir o Senhor até o tempo que Ele quiser. Então, que Deus abençoe maravilhosamente as nossas vidas, né? Continue orando por nossa saúde e também estamos orando pela saúde dos irmãos. Estamos vivendo um tempo tão conturbado, né? De tantas dificuldades, tanto dificuldades, né, sociais, dificuldades políticas, dificuldades de enfermidades e outras dificuldades. Então nós precisamos nos apegarmos a Deus e conhecermos de fato quem é Jesus, nos aprofundarmos no conhecimento de Jesus. Espero que esse Evangelho possa impactar maravilhosamente nossas vidas a respeito de Jesus. Também tem como alvo também, como nós mostramos, o propósito evangelístico. Então queremos apresentar Jesus também como o único que pode dar vida. Somente em um contexto em que as pessoas acham que pode chegar aos céus de qualquer jeito ou por outros caminhos, mas o evangelista narra as palavras de Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Jesus é a fonte de vida e a fonte de luz espiritual. Que Deus abençoe maravilhosamente cada um de nós. Santíssimo Deus, eterno Pai, queremos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Louvamos ao Senhor por todo o teu cuidado, Pai. Pedimos por nossa saúde, pedimos também pela saúde dos irmãos que estão enfrentando dificuldades nessa área. Aqueles irmãos que são aquelas irmãs que são mais idosas, Pai, clamamos ao Senhor um cuidado especial. Sabemos que essas vidas estão ameaçadas por esse vírus, mas clamamos, Senhor Deus, as tuas compaixões, tuas misericórdias, Senhor Deus, sobre essas irmãs. Que o Senhor possa guardá-las desse momento tão difícil. Queremos agradecer por aqueles que já se recuperaram dessa doença, Senhor Deus, mas também oramos ao Senhor por aqueles que estão internados, têm suas vidas, Senhor Deus, ameaçadas, mas nós clamamos também por essas pessoas.
Clamamos também por aqueles que ainda não contraíram essa doença. Que o Senhor aguarde, Senhor Deus, cada um dos nossos irmãos em Cristo desse mal. E nossos familiares também. Mas caso, Senhor Deus, venhamos a contrair, porque somos humanos, somos de carne e osso, não estamos isentos. Sei que o Senhor pode nos guardar, mas muitas vezes o Senhor nos livra, Senhor Deus, dentro da dificuldade. Assim como poderia livrar aqueles 3 amigos de Daniel da fornalha de fogo, mas o Senhor livrou dentro da fornalha de fogo. Muitas vezes o Senhor tem propósito, Senhor Deus, em cada coisa que acontece. Muitas vezes não sempre o Senhor tem com nossas vidas. O Senhor quer nos ensinar algo. Pedimos apenas ao Senhor que nos ajude com sabedoria e discernimento para entendermos, Senhor Deus, e aproveitarmos cada oportunidade que temos para crescermos espiritualmente. Pedimos a Tua ajuda, a Tua direção, faz Tua vontade nas nossas vidas. Tenhamos um bom domingo, Senhor Deus, e à noite venhamos a preparar nossos corações, tanto para a pregação como para ouvirmos a mensagem do Senhor. Usa todos os Teus servos, aonde quer que assumam, Senhor Deus, o púlpito, mesmo sem uma audiência física ali, mas é claro que os irmãos estarão acompanhando online, que o Senhor possa usar esses homens de uma maneira maravilhosa. Se não é num púlpito, mas em casa, não importa onde seja, que o Senhor possa usá-los de uma maneira tremenda, Senhor Deus, e que vidas sejam edificadas, que vidas também sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém.